Hoje eu queria falar um pouquinho sobre filhos de Deus, que é o que nós somos, amém? Lá em João, capítulo 1, versículo 6, João 1, 10 e 12 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Veio ao mundo aquele que criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui no prólogo da carta, João está falando assim que Jesus veio para os seus, no caso os judeus, né? Que ele é o Messias que foi prometido para os judeus. Porém, eles não o aceitaram. Aí Deus deu o direito a todos aqueles que crescem no nome de Jesus de se tornarem filhos. E nós hoje somos filhos de Jesus pela fé. Mas sermos filhos de Deus é muito mais do que carregar, digamos, um título ou uma etiqueta que a gente possa falar para as pessoas, né? Assim, eu não sou mais criatura agora, eu sou filho de Deus. Mas é um estilo de vida que nós devemos adotar. E outro dia, enquanto eu estava lendo a Bíblia, lá em Lucas 6:35, é um versículo onde Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele disse assim que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, Jesus estava ensinando ali um amor altruísta, né? Não algo que você vai fazer e você vai esperar receber em troca. Você vai ter que ter algo em troca. Mas é algo que você dá, mas não espera receber algo em troca. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e os perversos. Então esse versículo que demonstra que a forma que nós agimos no dia a dia, na nossa vida, demonstra se nós estamos agindo como filhos de Deus ou se não estamos agindo como filhos de Deus. João, lá na carta, no capítulo 1, ele traz alguns relatos, como por exemplo no versículo 6, ele fala que se nós afirmamos que temos comunhão com ele, nós não vivemos em pecado, e se nós afirmamos ter comunhão com ele e vivemos em pecado, nós mentimos, a verdade não está em nós. No versículo 6, ele fala que quem nele crê deve viver como ele viveu. Então, o fato de nos tornarmos filhos de Deus, filhos da luz, implica principalmente no nosso estilo de vida. Não é simplesmente o ato da gente se batizar, ser imergido na água e voltar. Mas agora é fazer de fato, iniciar uma vida de fato, como filhos de Deus, nascidos do Espírito, e não mais da carne. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é do amor, que o texto base é Lucas 6:35. Que Jesus aqui estava ensinando que eles deveriam amar não apenas aqueles que o amassem, porque Jesus disse que isso até os ímpios fazem. E o amor é algo que, para o cristão, é tratado muito como identidade. Como disse 1 João 4, 7, 8, diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, e lá em João 13:35 também diz que o mundo nos conhecerá como discípulos de Jesus pelo nosso amor. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, o amor demonstra que nós somos filhos de Deus em atitude e também nos confirma a nossa identidade entre nós e também para as pessoas lá fora. Que às vezes as pessoas lá fora, né, julgam muito o amor e o favor por aquilo que a pessoa fez, que vai fazer com que ela mereça aquilo. Mas nós não amamos porque as pessoas merecem. Nós não fomos amados por merecimento. Então, nós fazemos apenas aquilo que Jesus nos ensinou a fazer também. E também devemos viver em perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre perdão. Ele disse:
Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar uns aos outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Aqui a gente vê que para a gente receber o perdão, a gente é dependente do perdão que a gente dá para o próximo. E isso eu acho muito interessante, porque quando alguém, por exemplo, te machuca, te magoa, te chateia, a primeira coisa que a gente vai pensar é falar: essa pessoa não merece meu perdão. Errou comigo tantas vezes, ela não merece meu perdão. Mas quando você olha numa perspectiva de Deus com a sua vida, você vê que também você nunca mereceu, não tem nada que você faça, que você possa fazer, que vai te fazer merecedor daquele perdão. Então, perdoar não é um ato de procurar o que aquela pessoa possa fazer para merecer o seu perdão. É você perdoar porque você também precisa de ser perdoado. Jesus disse que nossos pecados seriam perdoados se nós perdoarmos aos nossos inimigos. E Pedro, quando perguntou para Jesus, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele falou, até 70 vezes 7, né? No dia. Ou seja, não tem limite o nosso perdão. É algo que nós devemos dar porque nós também recebemos sem motivo. E também devemos viver em posicionamento como filhos de Deus. Romanos, no capítulo 2, versículo 12, na versão NVI, Paulo fala que nós devemos ser transformados. 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está falando para a gente não seguir os padrões do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E quando eu li esse versículo, já fiquei muitas vezes perguntando, mas como que eu vou viver a renovação, a transformação da renovação da minha mente? Lá em Efésios 4:23 tem a resposta. Quando nós deixamos que o Espírito Santo a serem renovados no modo de pensar. Coloca na NVT, por favor. Deixa que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Ou seja, deixar que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos e atitudes. Por exemplo, quando alguém errar com a gente lembrar que Jesus nos ensinou que para recebermos o perdão é necessário perdoar. Então, é a gente sendo transformado daquele nosso antigo modo de pensar, o seu antigo modo de pensar sendo renovado para um novo modo de pensar. Também no sentido de amor, quando a pessoa te magoa, te machuca, e você ainda lembra do versículo, quando Jesus falou que nós devemos amar uns aos outros, pois isso comprovaria ao mundo que nós somos os discípulos dele, é essa transformação que vai renovando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, o nosso modo de pensar antigo vai sendo trocado por um novo. E as nossas velhas atitudes também serão trocadas por novas. Nos versículos para frente, ele vai falar que nós devemos revestir dessa nova vida, dessa nova natureza. E revistam a sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E continuando aqui em falar sobre posicionamento, em João, capítulo 2, versículo 13 e 17, que foi o momento em que Jesus estava subindo para Jerusalém e chegando no pátio do templo, aqui, era quase a época da festa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Aqui foi o momento que Jesus estava subindo para Jerusalém, chegando no pátio. Ele viu ali comerciantes vendendo animais para fazer oferta, e os negociantes trocando moedas para que eles também pudessem fazer oferta do sacrifício. Só que aquilo dali estava, digamos que, manchando o propósito do templo de Deus, porque o templo de Deus não foi feito para fazer o que aqueles homens estavam fazendo. E o que Jesus fez? Jesus virou as mesas, tirou os animais, jogou as moedas no chão e falou: parem de fazer da casa de meu pai um mercado.
Por quê? Porque o zelo pela casa do Senhor o consumia. E é isso que também nós devemos ser assim também. O zelo pela palavra do Senhor deve nos consumir. Nós devemos nos posicionar diante das coisas do mundo. No sábado passado, a Tamira mostrou um vídeo onde uma pessoa estava pregando a palavra de Deus de maneira totalmente distorcida. E nós que sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, o Evangelho como um todo, nós entendemos que a palavra de Deus não foi feita para pegar um versículo isolado e dizer aquilo. A palavra de Deus, ela é o que é de maneira completa. Nem um livro a menos, nem um livro a mais. Então, pode existir muitos contextos onde as pessoas vão estar difamando a palavra de Deus, né? E falando coisas ruins, e nós devemos ser firmes em posicionamento, por zelo pela palavra do Senhor e por amor ao Senhor mesmo, sabe? Nós não gostaríamos de estar em uma roda onde alguém, por exemplo, estivesse falando mal da nossa mãe, do nosso pai, né? É um familiar nosso, né? Até colega, tipo assim, quando faz piada um com o outro, nunca faz piada com o familiar. Por quê? Porque existe limite. Você vai se sentir incomodado com aquilo. E nós também devemos nos incomodar quando as pessoas, sabe, difamarem a palavra de Deus, distorcerem a palavra de Deus, porque o Evangelho não foi feito de verdade para ser confortável para a gente, sabe? É uma mensagem dura, mas é uma mensagem necessária, sabe? É necessário que a gente negue o nosso velho homem para que Cristo viva. E tem mais alguns outros exemplos aqui na Bíblia de pessoas que se posicionaram por amor ao Senhor. Tem, por exemplo, em Atos, a breve história de Estevão e da morte de Estevão, que começa lá no capítulo 6, versículo 8 ao 15, e tem procedência no capítulo 7. Eu vou resumir porque é muito grande, né? 60 versículos. Mas, enfim, Estevão era um homem de Deus, um homem cheio de Deus. No início do versículo fala que aqui, ele realizava milagres e sinais entre o povo, e era um homem cheio do Espírito Santo. Os versículos mais à frente vai falar assim que os fariseus, os mestres da lei, tentavam debater com ele, mas eles não podiam resistir. Aqui, ó, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. E aí, eles vendo que eles não podiam, né, debater com o que Estevão estava falando, eles resolveram pagar alguns homens, juntar alguns homens, pagar eles, para que eles mentissem, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra o templo. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. E então, juntaram ele e levaram ele lá para a sinagoga. Então, o sumo sacerdote chegou diante de Estevão e perguntou: é verdade o que os seus acusadores estão falando? E foi então quando Estevão começou a narrar a história, digamos que do Antigo Testamento. Começou desde Abraão, quando Deus chamou Abraão, e ele foi narrando essa linhagem do povo de Israel. E, por fim, ele deu uma mensagem dura àqueles homens, falando que eles estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus, e até perguntando a eles até quando eles iriam resistir. Eu vejo muita coragem na vida dele, porque ele debateu principalmente assim, com os mestres da lei, né? Aqueles homens que nunca aceitavam que estavam errados, mas ele foi firme na mensagem dele até o fim. É interessante porque quando o sumo sacerdote deu a ele a oportunidade dele se defender, ele não usou nada para defesa própria, mas ele permaneceu convicto até o fim da mensagem que ele estava pregando. E a Bíblia fala que esses homens tamparam os ouvidos porque ele estava falando e o arrastaram para fora da cidade. Atos 7, 55 ao 60, trata da visão de Estevão, que Estevão teve. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Aqui a gente vê, essa história é muito forte, foi o primeiro mártir da história. E
ele é um homem, assim, que a gente se inspira demais. Por exemplo, tem gente que quando a gente fala Jesus, quando está sendo crucificado, foi lá e pediu perdão a Deus por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Aí fala, mas Jesus era Jesus. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, falou assim, eu não os culpe por este pecado. Nós devemos, assim, buscar a Deus, buscar ser parecido com Cristo a este ponto, a estarmos dispostos a sofrer pelo Senhor e continuar convicto naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Não trocar e não comerciar a palavra do Senhor por nada nesta vida. É sermos firmes, nos posicionarmos diante de mentiras e diante de muitas vezes quando a palavra de Deus for distorcida, porque nós temos o conhecimento da verdade. Aqui todos nós temos consciência de que para vir para Jesus é necessário que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de abandonar tudo aquilo do nosso velho homem para que Cristo viva. E esses são apenas 3 pontos, né, de como viver, vivendo como filhos de Deus, que foi algo assim que pegou muito no meu coração, né, começando pelo fato de amor, porque Jesus disse que quando nós amamos os nossos inimigos, nós estamos de fato vivendo como filhos do Altíssimo. E aí quando a gente para refletir, às vezes a gente é muito aquelas pessoinhas que tem pirracinha com qualquer um, sabe? Às vezes só fala o nome da pessoa, você já fica falando, fulano de tal é chato, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. E com isso a gente não está levando o amor de Cristo para as pessoas, não. A gente não está demonstrando Jesus, não. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo nos chama a fugir das paixões, fuge de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor com o coração puro. Então, não simplesmente fuja do pecado, mas fuja daquilo que estimula o pecado, sabe? Não sei, talvez algum tipo de filme que faça você cair em pecado, sabe? Coisas que são obviamente claras, que você não deve fazer, mas às vezes você pensa, não é pecado, eu posso fazer, mas aquilo vai te estimular a pecar. A gente tem que ter essa consciência. Às vezes a gente sente Deus falando no nosso coração para não fazer aquilo, mas a gente pensa, não é pecado, então tá tudo bem fazer. Mas depois, quando a gente pega, a gente às vezes está numa mentira, ou a gente tem algum vício. Tudo por quê? Porque a gente não fugiu daquilo que estimulasse as paixões da juventude. Mas, em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. É tipo o point aqui, né? Na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor com o coração puro. Nós invocamos o nome do Senhor aqui, né? Em unidade, em casa também é importante. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, que a gente possa viver de fato como filhos de Deus, em amor, em perdão e em posicionamento também. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui desde o princípio. E o Senhor ouviu as nossas orações, recolheu os nossos pedidos, Pai. Nós te agradecemos grandemente, Pai, pelo privilégio que é estar na tua presença, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos faça verdadeiramente filhos, Pai, em atitudes também, Senhor. Que a tua palavra continue falando aos nossos corações e ministrando, Pai, no mais profundo do nosso íntimo, Pai. Que nós venhamos a priorizar, Pai, a voz do teu Espírito Santo, nos orientando para onde devemos ir, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos reconhecidos uns aos outros pelo amor e pelo mundo também, Pai, como verdadeiros discípulos do Senhor. Nos dê coragem, pois nós cremos que o Senhor já nos deu um espírito de ousadia, amor e equilíbrio, Senhor. Nos ajude a andar, Pai, conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.